E depois até apurei, Vitor, Fernando e Douglas, a nossa audiência maravilhosa que nos acompanha, junto ali ao pessoal do clube. E Everton Ribeiro, ele não tinha condições de jogar os 45 minutos, né? Eu já cheguei com esse questionamento. Everton não podia jogar 45? Falaram que anteriormente a avaliação era de que podia. Só que ao longo de algumas atividades na semana, Everton ainda estava sentindo um pouco. Nem era da questão física, mas da questão respiratória. A cirurgia que ele fez foi invasiva. E foi uma cirurgia que, apesar de já ter sido recuperada, regenerada, ainda ficam, evidentemente, alguns resquícios. Ele, inclusive, na entrevista para casa no final do jogo, disse que não está 100% ainda. Então, na semana, treinando intensamente e se desgastando, ele sentia um pouco no aspecto respiratório. Tanto que a imagem que foi feita no final ali, que viralizou, né? A gente soltou Tava nas morto, redes sociais, ele estava exaurido. E não era desgaste muscular. Você via que não era desgaste muscular. Eu acho que até suportaria no aspecto muscular, porque ele estava realmente com sobrecarga, assim. Ele estava puxando o ar de onde não tinha. Caio até levanta ele assim, aperta. Na hora eu fiquei, meu Deus do céu, foi para fora o último ar que tinha aí de Everton Ribeiro. Mas era essa a questão do ar. E aí, com isso, o tempo dele reduziu para uns 20 minutos. E ele precisou disso, né? Pouco mais de 20, ele precisou para poder mudar o cenário do jogo, né? Dessa vez não teve a pré-assistência, como teve nos jogos contra o Bragantino, não teve aquele último passe, mas é questão de conduta, de postura, sabe? É ter um líder que tem a capacidade de fazer com que o seu time tome as rédeas. E o banco foi quem definiu as coisas, né? Thiaguinho entrou, decidiu, fez o gol. Borducci, mais uma vez, entrou contribuindo de alguma maneira. E Everton Ribeiro mudou o cenário da partida entrando no segundo tempo. Então é mais um alento aí para pensar nas próximas temporadas em como a gente tem um elenco competitivo que pode mudar o cenário da partida. Mas que bom que o Bahia conseguiu reagir, pelo menos levou um pontinho para casa, né, Vitor? Eu fiquei realmente apreensivo com o técnico quando eu vi ele tão exaurido, cansado ali, mas é inevitável, velho. Assim como a gente falou, acho que Fernando concordou, Douglas concordou, na ocasião até Flávio também disse a mesma coisa. Esse homem é inevitável, porque ele esteja dentro do gramado. Assim. Não, a boa fase do Bahia, e a gente não quer ser injusto com os demais jogadores, mas passa muito pelo que Everton Ribeiro entrega pro Bahia. Quando ele não puder entregar tecnicamente nem taticamente, ele tá ali na vontade, na força, e os caras quando olham pro lado, eles não pensam que não podem correr menos do que Everton Ribeiro. É inadmissível o cara olhar um cara, sei lá, que tem 10 anos a menos do que Everton Ribeiro, corre menos do que ele. Sabe? Pra mim é meio que incabível isso. E quando ele entra, a atitude que ele tem de correr, e observe que teve um momento em que ele perdeu a bola, em um dos passes, ou ele tava meio desatento, não sei, de repente até reflexo desse cansaço, que ele, meu amigo, vai desesperado, corre e entra. Me lembrou muito o lance do primeiro lance que ele teve aqui pelo Bahia, vestindo a camisa do Bahia, aqui na Arena Fonte Nova. Ele bateu de uma área a outra pra poder tomar essa bola do atacante do Inter. Então, assim, um cara como esse traz todo. Oh, Frida, traz todo uma áurea que era necessário ter fora de casa, né? Eu acho que tudo que a gente vê o Bahia fazer dentro de casa é exatamente aquilo que a gente vê Everton Ribeiro fazer dentro e fora de casa. Ele consegue exatamente entregar tudo que a gente espera de um cara que viste a camisa do Bahia para representar, né, Gigliteiro? Com Só pra ser certeza. justo, antes de Douglas falar, eu mencionei três que entraram e não mencionei Acevedo. Realmente a Acevedo contribuiu em poucos minutos mais do que Eric. Fala aí, Só para poder não deixar isso escapar, a gente até comentou sobre isso. Tem dois jogadores que são importantes assim pro Bahia. Tem sido muito importantes pro Bahia, que é Acevedo e Thiago. Agora a gente não pode esperar com que eles sejam protagonistas, porque não tem como, né? A gente tem outros jogadores especialistas das posições que tecnicamente são melhores do que ele, mas eles entregam muito, muito por conta desse negócio. Pô, se não vai na técnica, se não vai sabe, de repente ali no refino, vai na força física. E foi assim que aconteceu a virada de chave do Bahia no segundo tempo, né? E a questão do Everton Ribeiro, né? A gente sabe que ele é a referência técnica desse time do Bahia, é o capitão, é o cara que, querendo ou não, né, traz toda uma áurea, né? Traz toda uma motivação, né, aos jogadores de ver, né? Aquele jogador que eles acompanharam tanto, né, na televisão, aqueles que já jogaram de pé, que já dividiram, né, o mesmo campo, né, enfim, em outros clubes. A gente sabe o peso, né, o tamanho da história do Everton Ribeiro, né? Mas principalmente, para além de tudo isso, né, que vocês falaram sobre o Everton Ribeiro, eu acredito que esse esquema do Bahia, ele não vai funcionar 100% sem ter um homem cerebral, sabe? Sem ter um cara ali da massa cinzenta ali controlando, cadenciando. Se você for colocar somente volante, destruidor, e eu não tô aqui dizendo que o Bahia tem meio de campo com 5 feijões ali, não. Tô falando caras que não tem a mesma técnica, um cara que não tem a mesma habilidade de um Everton Ribeiro. O meio campo não vai render, principalmente quando você for enfrentar times tão físicos, né, como a equipe do Internacional, que já começou desde o primeiro tempo batendo, pô, pegando o time do Bahia ali, sabe? Na pressão. Os caras já fizeram falta ali em cima de Jean Lucas com menos de um minuto de jogo, entendeu? Então, assim, para além de tudo isso, né, da importância do Everton Ribeiro, há de se destacar também essa necessidade de ter um cara cerebral nesse meio de campo do Bahia, que possa fazer com que a gente pare ali a bola em um momento, distribua ali pro lateral, pro ponta, aquele cara que possa fazer diferença ali entre linhas, entendeu? Então, assim, se não for um Everton Ribeiro, né, por conta dessa necessidade dele se recuperar, que seja um Cauli, que o Nestor possa aqui estar vendo aqui a gente, possa ver esse exemplo de Everton Ribeiro dando sangue dentro de campo, e que ele também desperte também a vontade dele também de fazer diferente, agora que tá contratado, né, oficialmente pelo Bahia, definitivamente, enfim, que mais caras como Everton Ribeiro possam aparecer nesse elenco do Bahia para poder fazer com que o time também possa se desenvolver como um todo durante a temporada, né? Pois é. Inclusive, essa situação aí do cara cerebral é importante demais de ser pontuada,
Porque em muitos jogos fora, eu acho que o Rogério até meio que aceita que o Bahia não consegue executar o seu estilo de jogo, aí ele vai abdica da construção e aí bota Michel por dentro, né? Funcionou ali contra o Corinthians, que Michel fez o gol no começo do jogo e tal, não sei o quê. Mas é uma limitação tão grande pra um time tão criativo, sabe? O próprio Cauli no começo do jogo contra o Galo tava bem, construindo por dentro, depois Cauli foi pro lado, aí Michel começa a ir por dentro. Aí nesse jogo ele abdica de um Nestor, acabou de ser comprado. Não tá voando o Nestor, tá? Longe disso. Viveu um momento bom, aí voltou a oscilar e tal, mas não tá vivendo um momento extraordinário. Aí abdica de um cara como esse, já que não tinha Everton o jogo todo, e bota Michel também. Não é algo em relação a Michel, não. Porque o Michel é muito mais o terceiro homem de meio campo, né? O cara da explosão de preencher espaço, do que propriamente o cara que constrói essa jogada por dentro. E o Bahia depende disso. Realmente, o Douglas Costa, o Bahia depende. Os pontos eles não conseguem fazer essa jogada de infiltração pelas costas da defesa sem ter o cara pra poder construir e se aproximar por dentro. Já Lucas não consegue aparecer tanto como homem surpresa na área sem ter esse cara pra poder encontrar ele também por dentro. Então o Bahia depende disso. Por isso que é um alento saber que contra o Fortaleza a tendência é que a gente tem Everton Ribeiro começando o jogo, a tendência é que a gente já veja um Caio Alexandre aparecendo ali novamente, porque o Bahia começa a se tornar imprevisível. Você não sabe de onde vai vir mais o passe, né? Não é mais aquele passe de lado, aquele passe ali só da aproximação. É um passe diferente que vai encontrar esses caras de velocidade pra poder fazer o que eles mais gostam, explorar espaço. Fala, Fernandinho. É isso, cara. É um ponto de crítica que a gente tem com os jogos do Bahia fora de casa é que por muitas vezes essa equipe, ela é muito técnica, realmente, ela tem muita qualidade, mas que às vezes não consegue impor essa técnica por encontrar equipes que vão empurrar o Bahia pra trás, que vão utilizar muito da fisicalidade. Por isso que eu até entendo, talvez, não apenas pela questão física, mas até por uma estratégia, o Bahia entrar com um time mais físico, né, nesse jogo contra o Inter. Mas principalmente quando a gente tem um Internacional já cansado no segundo tempo, é muito bom você ter qualidade técnica, é muito bom você ter um jogador de impacto como é o Everton Ribeiro. E eu acho que a qualidade técnica, que é o segredo desse time do Bahia, que é o DNA desse time, ele tem que ser visto também nos jogos fora de casa, né? Talvez seja um sentimento de dualidade do Rogério Ceni em relação a, será que eu vou compensar essa técnica com um meio de campo mais físico? Como que eu posso pensar nisso? Mas é bom a gente ver um Bahia fazer gols, construir suas jogadas com a qualidade técnica que o torcedor conhece. E o Everton Ribeiro é um cara que, de verdade, assim, sou suspeito a falar, e o que eu venho analisando também é muito do impacto que o Everton tem no time do Bahia. Se a gente for parar pra pensar até mesmo com o Neymar no Santos, né? E eu gosto de fazer essa comparação dos poucos 10 que a gente tem no futebol brasileiro atualmente, posso falar do Felipe Coutinho também. Eu acho que é inegável o quão o Everton Ribeiro hoje tá acima em relação ao impacto ao time do que o Neymar é pro Santos. Eu acho que o Everton Ribeiro ele traz um impacto muito maior pro Bahia, pro jogo do Bahia, do que o Neymar é pro Santos e pra outros camisas 10 do futebol brasileiro também. Acho que eu coloco em um ponto de comparação o próprio Felipe Coutinho, que é um cara que também impacta muito nesse jogo do Bahia, ou nesse jogo do Vasco, né? Mas é importante a gente ver, não apenas pela quantidade de jogos, né? O Everton Ribeiro já tem 26, 27 jogos com a camisa do Bahia, enquanto o Neymar tem apenas 15, por exemplo. Entrega mais gols, entrega mais assistências. Eu acho que não apenas nos números, mas pelo funcionamento de jogo. Então isso cada vez mais nos faz admirar o Everton Ribeiro, que é um cara mais velho, que é um cara que tem mais experiência, que tem mais idade, mas é um cara que mesmo assim continua entregando. Continua entregando muito e foi o ponto diferencial do Bahia. Mas eu acho até bom também a gente poder elogiar os jogadores que entraram, né? Eu acho que até o próprio Iago Borducci entrou muito bem, o Luciano Juba não fez uma grande partida contra o Inter, e o Iago entrou, conseguiu fazer o cruzamento que saiu o gol do Bahia, acho que foi o segundo gol, salvo engano. Então é importante a gente ver os jogadores que saem do banco voltando a entregar, voltando a render, porque às vezes a gente cobra que um jogador já saia do banco para ser titular, tem que ser titular, o Thiaguinho tem que ser titular, o próprio Eric tem que ser titular também, enfim. Mas existem alguns jogadores que eles podem ser importantes também saindo do banco de reservas, né? Vindo do banco de reservas. Porque um elenco forte, um grupo coeso, ele é feito por isso. Por jogadores que também saem do banco ao decorrer das partidas e resolvem jogos, né? Não apenas é composto por 11 iniciais. Então é bom a gente ver isso. A gente vê como o Bahia tá conseguindo voltar a ser competitivo. Eu acho que no jogo contra o Internacional a gente viu lapsos de competitividade do Bahia ao decorrer dos dois tempos. E no jogo contra o Atlético Mineiro a gente já vinha percebendo isso também. Então eu acho que é manter essa regularidade. Não apenas de ver em partes de jogos o Bahia fazer um grande futebol, mostrar um grande futebol, mas agora tentar ver durante os 90 minutos o Bahia se impor em partidas fora de casa para tentar os resultados nessa reta final de Brasileirão. Você assistiu a mais um corte aqui do SMB Lives, nosso canal secundário, com quase 70 mil inscritos. Tem live praticamente todo dia, mais ou menos ali, às 19 horas. Então não perca todo o noticiário do Bahia, debate, opinião, junto conosco aqui no SMB Lives. Ative o sininho das notificações e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo.